Olá pessoal, estamos aqui hoje, mais uma manhã, para gravar mais um episódio do nosso Teodoros Podcast. Hoje o elenco todo reunido. Nossa, tá difícil ultimamente, mas graças a Deus hoje deu certo. Estou aqui com o Danilo Teodoro, João Lucas Teodoro, Thiago Teodoro, Sônia Roberto Teodoro e Igor Teodoro. Vamos começar hoje falando de um assunto bem importante, que sempre de janeiro tem esse assunto bem importante, que é sobre a janela de transferências. A gente falou um pouquinho no último vídeo, mas a gente vai dar uma ênfase mais para algumas outras coisas que estão acontecendo no nosso futebol. Vamos começar falando do São Paulo, que trouxe o Oscar, que foi uma baita contratação, mas que, segundo o Danilo aqui, o Zubeldia vai planejar fazer com esse time de São Paulo aí. Então, pelo que foi visto ontem numa reportagem, não me lembro onde foi, o Oscar treinou lá ponta esquerda. No lugar dele. Então, os caras treinando na ponta esquerda, o Lucas na direita e o Luciano no meio e o Caleri na frente. Ou seja, tudo bem que eu vi alguns vídeos do Oscar jogando na China e ele, né, jogava. Tinha muitos lances que ele pegava da ponta para dentro, só que a ponta que ele pegava era a direita, não era a esquerda. Mas o Oscar foi contratado para ser o meia camisa 10, quase. É aquele clássico meia, tanto que no meu UFC 25 lá, ele é o meu 10. Então, ele é um meia clássico. E o Zubeldia novamente vai criar as invenções dele, né, para poder deixar o Luciano no time. Né? O Luciano não é um jogador descartável de forma alguma, o Luciano é um jogador importante, só que eu acho que com a estrutura do ataque do São Paulo hoje, é Caleri, Ferreira, Oscar e Lucas. Não tem nenhum tipo de questionamento em relação a isso. E aí, se o cara fizer um negócio desse, ele vai comprovar o que ele fez no ano passado inteiro. No ano passado inteiro ele inventou em vários momentos. Né? Não sai da minha cabeça ainda, tudo bem que não era ele que estava no banco, mas não sai da minha cabeça ainda o jogo contra o Atlético, ele foi fazer a primeira substituição aos 47 do segundo tempo. Eu nunca vi isso na minha vida assistindo futebol. A primeira vez, ele fez a substituição aos 47 e tomou gol aos 49. Né? Então, assim, desde lá eu já percebi que é só invenção. Entendeu? É só invenção. Daqui um dia ele vai pegar o Alisson e vai colocar o Alisson para jogar de zagueiro. Entendeu? Então, assim, você contratar um jogador para pagar mais de 2 milhões pro cara, para chegar no clube e colocar o cara para jogar fora da função, para poder pôr um outro jogador para jogar. E se esse outro jogador estivesse desenvolvendo, fosse o artilheiro do time, fosse o melhor passador e tal, não é o caso. O Luciano já tem um tempo que ele não joga bola. Ele é decisivo, ele é porque em jogo grande ele aparece, mas ele pode ficar no banco. Você pode ser campeão da Copa do Brasil com o Luciano no banco. Inclusive, foi uma estratégia que a própria Zubeldia usou. Deixar o Luciano no banco contra o Botafogo no segundo jogo. Mas ele só fez isso. Ele falou isso agora. Ele só fez isso por causa da pressão da torcida. Não, ele explicou que no segundo tempo, ele conversou com o Luciano e explicou para o Luciano que no segundo tempo ele precisaria de um elemento de surpresa ou de um jogador que estivesse no mesmo nível da altura dos outros jogadores que estavam no campo, mais descansado. Ele optou pelo Luciano para entrar no segundo tempo. É o que ele falou na entrevista, acho que 3 semanas atrás, se não me engano. Que ele foi questionado sobre o Luciano, por que o Luciano era tão importante, mas o Luciano tinha ficado no banco. Aí ele deu essa explicação. O jogador mais decisivo do São Paulo. E realmente, contra o Botafogo, depois que o Luciano entrou, o jogo mudou. Tanto que fez o gol. O Luciano jogando mais agressivo quando eles entraram em campo contra o Botafogo, o São Paulo melhorou. E fez o gol que levou para os pênaltis. Conseguiu perder os pênaltis, mas conseguiu vencer o jogo também. Os 3 títulos que o São Paulo ganhou, Paulista, a Supercopa e a Copa do Brasil. O Luciano e o Nestor foram jogadores mais de cima. Só que ninguém está questionando que o Luciano não precisa ser titular. Pode ser titular, só que ele tem que jogar com a vaga de segundo atacante ali. De jogar, você tira um ponto, coloca o Oscar e o Lucas de meia e coloca o Luciano e o Caleri. Aí sim, que foi o título que ele jogou com o Diniz. Que era ele e o Brenner, que aí foi onde ele foi a melhor fase dele. Isso, ele foi artilheiro brasileiro lá em 2020, que fez 22 gols lá no passado. Resumindo, a ideia pelo ponto de vista de vocês, a ideia do Zubeldia está sendo improvisar o Lucas, entre aspas, improvisar o Oscar, para deixar o Lucas certo. Não, porque o Lucas está no meio do time. Não, mas o Lucas estava jogando no meio, né? Não, sim, mas seria improvisado se ele estivesse no meio. Não, mas pelo que eu estou entendendo, a ideia do Zubeldia é jogar no 4-4-2, com o Lucas e o Oscar no meio, e o galera na frente. Deveria ser isso. Mas se ele quiser jogar com o Luciano, ele tem que jogar no 4-4-2. Com o Lucas e Oscar de meia, Luciano e Caleri no ataque. Só que o Luciano não joga de atacante há tanto tempo. Desinventaram o Luciano de meia e acharam que o Luciano é meia. Qual que é o sentido? Seria o 4-5-1 com o Luciano centralizado, Oscar aberto de um lado e o Lucas aberto do outro?
Não. O cara não sai do time. O que ele Não, quer é fazer? que ele O tá que ele fazendo- quer fazer é pôr o Oscar na ponta esquerda. Vai O Luciano perder, vai vai pro perder. meio. E o Lucas na ponta direita O na dele. Lucas na ponta direita na Ao dele. invés de Luciano inverter Ele o vai, Luciano de 10. ele vai improvisar o Oscar. Ele vai mudar o Oscar de posição, que é o cara que o São Paulo acabou de contratar. Não, mas ele gosta de fazer isso. Mas mas ele fez isso num treino e do outro treino ele colocou o Oscar no meio também. Então, mas talvez Central. dentro da visão dele seja adiantar o Luciano um pouco dentro do jogo, Sim. da situação do jogo, Eu adiantar pensaria o Luciano um pouco e trazer um pouco o Oscar pra dentro, Oscar o e lateral Lucas. fazer essa... Que lateral, irmão? Não tem lateral esquerdo. Aí é que tá a Que questão. lateral? Lateral esquerdo vai ser o Enzo que veio, só que os caras ficam ruim virado no girar. É, Não, ele ele é ruim. Ele comemorou. São Paulo precisa de uma boa lateral. Os caras estão falando muito Então, mal. e esse Só que assim, Wendel e o Wendel. Alemão, você que é São Paulino também, o que você me diz? Você concorda com essa... Não. Os caras têm que jogar no meio. Tem que jogar na dele? Nada deles. Tem invenção. Ferreirinha na ponta, Lucas na outra e os caras no meio. Os caras Luciano na na frente, ponta vocês também. ficavam. Não, Na ponta do banco. na ponta do banco. Só assim, pô. É isso aí. E aí, Fazer o Sônia? básico. Você não é São Paulino, mas o que você acha? Você... Luciano com mais Ó, 10 ali. Mesmo não sendo São Paulino, eu entendo o que o São Paulino está passando, porque praticamente é a mesma coisa que o Abel Ferreira faz no Palmeiras. Algumas coisas... Não, peraí. Desculpa te interromper. Abel Ferreira e Zubeldia não entram nem na mesma frase. Não, mas eu digo no É caso... teimosia, né? Teimosia É, também. O Abel Mas se eu tenho Ferreira já jogou muitos jogos com 4 laterais. Então, mas Sim, se isso é o loucura. o Abel. Então, mas ele só faz isso porque ele é o Abel. Porque Por isso, a qualquer outro era demitido. Não, mas eu digo no caso No assim... começo do Abel no Palmeiras, ele fazia essas loucuras? Não, Aí que agora tá. sim. O Zubeldia ganhou o quê no São Paulo? Fez o quê no São Paulo? O Zubeldia ele é louco. Ó, o Abel ele A pegou comparação o dele foi Dudu, nessas loucuras Não, da sim. vai. o Abel ele pegou o Dudu que jogou a vida inteira num lado Jogou fora. e colocou pro outro. O Felipe Anderson fez o oposto. Mas o Felipe Anderson dá para entender perfeitamente porque ele fez o oposto. Porque não tem condição hoje de você tirar o Estevão Não. da direita para colocar o aí, Felipe aí, Anderson. aí já é demais. Não é ninguém. Então tá o Estevão lá na direita, quem vir que joga na direita que se vire. Vai ter que cortar pra Vai. gente. Ô, Sônia, na final da Supercopa ele fez uma loucura também, que ele já entrou com o time meio que errado, aí ele alterou, antes de ir pros pênaltis, no segundo tempo, ele colocou aquele, acho que é Luiz Guilherme, né? Eu não lembro quem que tira no banco, aí ele colocou o Mike pra jogar também, acho que tinha uns caras bons no banco lá. Conclui. Agora, tipo, o time do São Paulo não tem muito o que inventar com as contratações que veio. É o Oscar, Ferreirinha, o Lucas e o Caleri. O Luciano como É um baita jogador. Sim, o Luciano é um jogador que ele tem, como se diz, aquela... Aura. Isso, ele é decisivo em um momento importante, mas não é um jogador hoje de jeito nenhum de jogar com a camisa 10 no meio campo clássico. E ele não é melhor tecnicamente do que nenhum Então. dos 4 que tá aí na frente. Nem que fez. Só que assim, Lucas, o técnico pode ser o Zubeldia, pode ser o técnico que for. Se você não banco, não gostou, vamos negociar ele. Pronto, acabou. Mas aí que tá, Sandro. Só um parênteses. Ele ficou no banco e ele não falou nada, cara. Sim, mas é que tem gente que fala assim, ele vai ficar no Não, banco, mas mas é acha isso. ruim não. Não, Você tem acha ruim? tem um monte de jornalista falando isso daí. Ô, Sônia, ele teve proposta, agora ele não foi. Tá, O Cruzeiro Proposta de quem? Cruzeiro fez uma proposta pra ele, ele não quis ir com ele. Mas é O de Cruzeiro meio. fez pra ele para Você tem no Oscar, O Grêmio do você tem no Oscar, que aqui no futebol brasileiro a tendência é sobrar. Sobrar pela técnica que ele tem, pela o tempo de a experiência que ele tem na Europa e tudo, deixar ele na ponta esquerda, mano, é perca de vai talento. matar o cara. vai matar, porque ele não vai conseguir. Mas aqui no Brasil é capaz de fazer exatamente isso. Colocar ele pra acompanhar a lateral, botar pra marcar. que é o que o Felipe Anderson faz. Só que Ele aí. então, ele mas só- sempre fez. No caso, ele sabe o que ele sempre fez na Mas carreira o dele. Felipe, eu assisti vários jogos do Palmeiras no Vira na Câmara. Felipe, Ele defendeu. Só que o que acontece? O Felipe Anderson não tem nem comparação com os caras. O Felipe Anderson. E o estilo de jogo é diferente. O que o Abel- Mas o quê? a posição do Felipe Anderson que o Abel deveria colocar era banco, porque o cara é ruim, ele é fraco. Ele nunca Mas- foi bom dentro do Santos. Caraca, Ele eu achava- ele é taticamente bom, ok. Porque quando ele veio, eu pensei que ele era. Porque Não, ele é um baita jogador. igual o Oscar, Só que- de verdade. Eu tô ouvindo Não, muito barulho ele sobre o é, só Oscar. que eu falo assim. Mas eu não. Pergunta pro Muricy se o Felipe Anderson é bom jogador. Pergunta pro Muricy. Mas é igual o Oscar. Eu não lembro do Oscar desse jeito todo aí. Não O lembro. Chelsea não era? Aqui no Brasil, pode ser, porque aqui no Brasil ele. Cara, ele estreou no Chelsea, fez 2 gols contra o Juventus no jogo de estreia. Não, eu Não, acho não, de tudo isso, mas aí depois ele sumiu, ele se perdeu. Não, imagina, né? Imagina ele no Chelsea. Não, no O Chelsea. Hulk, quando veio pro Brasil, ele tava na Chelsea. Chelsea. Depois do Ele Chelsea. saiu do Chelsea por dinheiro, por causa Não, do dinheiro. mas- Mas ele não sumiu, ele jogou muito no Chelsea. No Não, Inter, eu falo depois. Ele No tem Inter- 10 anos que ele tá desaparecido. no hoje. Inter, não, desaparecido que Todo jogou no ano ele Chile. tenta Mas voltar.
No Inter ele jogou muito também. Sim, Ele passou. decidiu ir pra China na melhor fase dele no Chelsea. Ele tava com sondagem até pra sair do Quando Chelsea. ele foi pra China, Ele foi pra China A pra China China. era a área de hoje. quando ele foi pra China, no outro ano ele passou a ser o jogador mais bem pago do mundo. Ele era mais bem pago que o Foi Messi e o o Cristiano terceiro Ronaldo. até. No auge. O Messi e o Cristiano Ronaldo no auge. Você E entendeu? os clubes lá tá falindo, né? Você viu? O Ansu Evergrande ele faliu. O Ansu Evergrande Porque faliu. mudou as leis, né, Dan? De contratação. Não, porque não é porque mudou a lei, porque antes o governo investia no futebol, aí o governo viu que não precisa mais por causa do governo que está lá, que é o mesmo, né? Mas a estratégia agora do governo é não investir mais, os caras pararam de investir para o dinheiro. Primeiro clube quebrar por causa do Pix. Pelo amor de Deus, só para de ser. Essa janela de transferências, pelo menos do meu ponto de vista, claro que a gente está vendo também, alguns times estão se movimentando mais, são casos de Palmeiras, de Cruzeiro, de São Paulo até mesmo, e outros times estão se movimentando menos, que são casos de Santos e de Corinthians, aqui em São Paulo. No caso do Corinthians, vocês acham que eles precisam contratar mais alguém? Que teria disponível no mercado? Tem coisa de questão de venda também, o Corinthians está perdendo elenco, foi o caso do Fagner, né, que saiu. E parece que o Fagner saiu e ainda o Corinthians vai pagar uma parte do salário dele, né? Então, o que vocês acham? Como que você acha que está o time do Corinthians pro Campeonato Paulista? Você acha que vem bem? Thiago, primeiro. Eu acho que o Corinthians não tá mexendo porque mexeu antes do tempo para dar presente pra torcida esquecer dele que tá no time. Tadinho, né? Ele investiu bem. Não, é porque assim, todo mundo tá contratando agora depois que acabaram os campeonatos. Só que enquanto todo mundo tava de férias, eles estavam contratando e lutando para não cair. Só o Corinthians jogava. Eles ganhou muitos jogos, mas tava todo mundo de férias. Precisava e deu certo. A regra do final do ano é os últimos porque tem muita gente falando que o Corinthians teve um ano perfeito. Exatamente. Só que Foi um ano na primeira fase de Paulista, o cara tomou pai em todas as competições, mas é como Mas se ajustou, a questão é essa. Se ajustou, vamos dizer. Não, fez o que tinha que fazer. Não tinha como não fazer outra coisa. Tanto que, não tem dinheiro, não interessa. Tem que contratar uns caras aí que tem que resolver isso aqui, porque senão vai cair. Porque ia cair mesmo. Não tinha o que fazer. Já estava decretado. Então, agora não tem o que mexer. Agora é saída, agora vai limpar elenco, vai enxugar a folha. Aí, o maior lateral direito da história do time saiu, os caras vão pagar metade do salário. A primeira coisa que ele fez foi colocar uma chuteira verde fluorescente. Metade não, vai pagar mais. Sério, assim. Na apresentação do Cruzeiro, fala do chuteira verde fluorescente. Cruzeiro é azul, mano. Foi. Então, assim, a tendência é piorar e eu torço muito. Mano, mas o Fagner ele é ídolo, nível ídolo dos caras, mano. Segundo o Neto, o maior lateral direito da história do Corinthians. Não, Zé Maria, o maior lateral Maria. E aí, João, você acha que o Corinthians vem bem pro Campeonato Paulista? O Corinthians contratou, eu acho que assim, o Corinthians ele tá muito forte no ataque. Eu acho que o Corinthians, o Garro, o Yuri Alberto e o Depay lá se continuar na pegada que os caras terminam o campeonato, vai dar trabalho. Mas também como que o Garro vai se sair desse negócio. Só que também do meio pra trás, eu não vejo um time muito bom, não. Os volantes eu não acho. Tem aquele carinho lá, mas também os dois laterais eu acho fraco, os zagueiros também eu acho fraco. Todos os zagueiros eu não acho. Não, o Ramalho ele é meio que acertou. Não, o Ramalho até que o Ramalho, tirando o Ramalho agora, Gustavo Henrique, Kaká e outra coisa, o Torres lá, agora a frente do Corinthians tá bom. Então, tipo assim, os caras contrataram na janela, acho que foi 10 jogadores que os caras fizeram, alguma coisa assim. E agora não vão contratar ninguém mesmo. Vai contratar pra quê? Não precisa, não tem necessidade. Já tá com o elenco cheio. Entendeu? Quem precisa contratar é o São Paulo, que perdeu 16 jogadores, foi embora. E contratou 3 até agora. Eu acho que também precisa recuperar algumas peças. Eles que saíram, ninguém jogava e o Santos. E o Corinthians ele fez a mesma coisa que o São Paulo fez agora, ele fez no começo do ano passado. Não sei se vocês lembram, ele mandou um monte de gente embora. E aí ele se foi sentir depois. Porque começou a vir as outras competições no meio do ano, que é aonde pode estreitar os outros times que mandam muito jogador embora. Então pro começo do ano tá tranquilo. Eu acho que se o Corinthians for contratar agora é só no meio do ano. E é igual eu falei, os 3 caras da frente do Corinthians, eu acho que se continuar do jeito que terminou o campeonato e jogando do jeito que tá jogando, eu acho que vai dar trabalho sim. Eu acho difícil porque o que aconteceu com o Garro pode interferir, exatamente, porque vai muito da cabeça da pessoa, né? A cabeça vai pesar. Tanto que aí entra a questão até da própria torcida. A torcida do São Paulo tá pensando em fazer faixa, falando que ele é assassino pro jogo do dia 26 no Morumbi, mas você vai a cabeça de torcida organizada, você não tem a torcida, eu não sei, sei, entendeu? mas se eu fosse Aí, jogador tipo assim, aí adversário- imagina o cara chegar lá, o cara depende da cabeça do cara. Depende da cabeça eu vi. do cara, mas a regra tem que ser igual, porque morreu um jogador do pé do jogador do São Paulo, muita gente cagou ele. Exato, não, e sem contar a geração das outras torcidas, né? A zoeira,
estádio maldito, Muita não sei o gente, que. muita Então, gente. Só o São Paulo, que acabou o ano ali de São Paulo. Depois. não, depois daquele ali já era. Tá, o alemão. Bem Corinthians. forte, eu acho que bem forte. O time tá bom. É que o João falou, só a parte de trás ali deixa a desejar. Mas a frente dos caras agarra ali. E o Alberto, aquele carrinho lá. Bom. Acho que vai pegar, pelo menos pelo Paulistão, acho que. Não, pra brigar pelo título. A pelo menos imprensa pelo tá colocando Paulistão. eles como favorito no Paulista, tirando Sim. o Palmeiras. Tá todo mundo falando que queima Mas na também bola. não é pra tanto, mas acho que dá pra brigar. Eu acho que dá pra brigar. E aí, Sônia? Vai pro Bragantino. Você O acha Corinthians ele terminou o ano não só com as contratações pontuais boas, porque que nem o Thiago falou assim que meio que foi um desespero, mas deu certo. Contrataram bem. Contrataram, Porque, deu mas certo. também, você concorda comigo que não tinha como melhorar? Não, mas deu Não, deu mas certo. contratou o cara certo. bom. Ó, Pra resolver. o time que tinha 5% de chance de ir para a Copa do Brasil e foi para a Libertadores tem os méritos dele. Não, Tiraram. Ganharam tem quantos jogos seguidos? Deu 9 jogos seguidos para a Copa Brasileiro. É. Porque eles estavam embalados. E a gente sabe que quando um time encaixa, os jogadores se unem e embala, é bom. Eu acho que o E Memphis foi a assim, liga. se eles continuarem nessa pegada, nesse padrão de jogo que terminou o ano, no Paulistão, a tendência é brigar lá frente a frente mesmo. Brigar pelo título e tal. Porque o time dos caras, até quando tá ruim, é chato. Isso aí é óbvio. Então, como o Campeonato Paulista é um campeonato para 4 times, tem uma zebrinha ou outra ali, mas o time deles é chato. E ainda, que nem o ressaltar o que os meninos falaram, o ataque deles são bons. Então, você vacilar, irmão, sair perdendo para os caras é uma coisa chata. E é isso. Claro que tem que melhorar, tem que contratar uns 2, 3 caras melhor aí. Mas pro Paulista, eu acho que esse time não tá ruim, não vai deixar a desejar. O ataque dos três grandes tá bom. Ou seja, Se faz não dá pra sentido. pensar, não tá ruim, mas o ataque dos três times grandes. O Santos eu não sei, cara. O Palmeiras tá, agora vai ser Paulinho, Estevão e o rapazinho lá. Palmeiras é próximo a Facundo Torres ou Só São com o Paulo Oscar, é isso mesmo, tá bom. Um dos três. É, no caso do Facundo Torres eu vi pouco. Não, O Palmeiras Palmeiras parece. o Corinthians, eu não falei do Corinthians, mano. Você vai meter o pau nos caras? Não. Não pode. Não, Você não. vê, Não, eu acho que o que aconteceu no final do ano passado, primeiro que os caras usam isso como régua, né? Isso aí que eu acho zoado. Os caras falando que a contratação do Depay é muito maior do que a contratação do Oscar. São comparações idiotas que Ninguém não tá tem nada a ver. Tem uns caras no Papo de Crack da Transamérica que eu assisto todos os dias, tem uns caras lá que eu falo, mas pra você, uns caras novos lá que olha, eu falo, A contratação dos caras tem que esperar. Não dá pra. é absurdo os caras falando lá, mas O assim, Depay já chegou e jogou meio ano. o que eu acho sobre o Corinthians é que o ano passado foi tipo assim, ou é ou é, não tem alternativa, entendeu? Não tem alternativa. O Depay, ele é um jogador, para a Europa, ele é um jogador comum, aqui pro Brasil ele é um jogador diferente. Então ele conseguiu conectar ali os caras ali, o Yuri Alberto voltou numa fase boa, porque ele estava numa fase ruim, do nada o cara começou a deslanchou a fazer gol, porque eu acho que ele tá jogando na posição de origem dele, eu acho, né? Eu não conheço muito de ataque do Depay. então. E o treinador entendeu o estilo do time, né? O treinador entendeu o que o Corinthians é, o que o Corinthians precisava. E se continuar nessa pegada aí, vai dar trabalho. Só que não é do jeito que os caras estão falando. Os caras estão colocando de um jeito aí que, meu, o Corinthians... Mas é só porque é o Corinthians. Então, é isso que eu ia falar. Se o Corinthians tivesse os 4 na frente que tem no São Paulo, acabou o mundo, irmão. Entrega tudo pro Corinthians. Se o Corinthians tivesse o trio de ataque do Palmeiras, entrega tudo as taças pro Corinthians. Pode esquecer. Mas isso não quer dizer que os caras não estejam fortes. Não, os sim, caras estão fortes, sim. Os caras estão Ah, o fortes. Depay e o Yuri Não Alberto. tem, esse time do Corinthians agora, tanto em nome quanto em jogabilidade, em entrosamento, não tem nem comparação com o time do ano passado, que iniciou ano passado. Mas eu acho que não é para tanto como a imprensa aí está colocando, mas a gente sabe que um pingo pro Corinthians é um copo cheio, né? Então a imprensa é assim que funciona. Mas vamos deixar o Neto não se leva em consideração. Tô falando comentaristas mesmo que eu já vi que são comentaristas que em alguns momentos são imparciais, mas os caras falando essas coisas aí. E assim, eu acho que vai dar, esse Campeonato Paulista vai ser bem interessante, vai ser bem, por mais que seja um campeonato que na minha intenção, na minha visão ainda deveria ter sido distinto, mas vai ser interessante esse campeonato aí. Eu acho interessante, eu não sei, parece que eu vi rumores que o Palmeiras está planejando fazer isso, que é de entrar no Campeonato Paulista com alguns moleques da base.
já jogando. Eu acho que seria O problema, interessante, porque... deixa eu te interromper, Zé. O problema é que os caras divulgaram ontem o valor que cada um dos grandes vão ganhar 40 só milhões. por participação. Dinheiro, velho. 40 milhões cada um dos clubes. Agora, você acha que a Federação Paulista vai falar pra você assim, ó, te dou 40 milhões, você pode colocar a molecada. Não, ninguém assiste. Ninguém liga a Vai, televisão. filho. Esquece Ninguém isso. vai pro YouTube. E outra, Sabe quanto que é o Paulistão, Sabe quanto assistir. que é a premiação do campeão do Campeonato Paulista? 5 milhões. E os 4 grandes vão ganhar 40 milhões. Vão ganhar 8 vezes mais para participar do que o time que vai ganhar. Você tá entendendo? Então isso daí esquece. Os caras não vão fazer isso. Eles podem colocar eventualmente um ou outro, vai fazer igual o Atlético Paranaense faz lá. Não vão fazer. E O não que eu dá, acho- porque vai o Super Mundial no meio do ano, tem a Libertadores, o time não tem condição de fazer isso porque não pega entrosamento. Você vai pagar Mas 2 milhões de jogador por mês que ele não O que joga. eu acho interessante é o seguinte... Vocês vão jogar um jogo, dois jogos. Se você eu vi muita gente falando nesse final de ano, eu vi muita gente falando nesse final de ano que elogiando os times europeus porque eles estavam jogando no fim do ano. Aqui no Brasil são vagabundos, eles não jogam no final do ano. A questão é o seguinte, na Europa eles param meados de começo de maio, a temporada acaba, e a temporada volta no meio pro final de agosto. Então é o inverno deles que eles ficam sem jogo. E Termina ficam em bastante maio, tempo. Então eles ficam em média 3 meses de férias sem jogo. Aonde eles voltam a treinar, faz uma pré-temporada decente. O calendário aqui no Brasil, se você pegar, eles pararam no dia 12 Os caras não de pegam dezembro. 15 dias. Eles pararam no dia 12 de dezembro, ou foi É, 14 de dezembro. No começo de dezembro. E eles voltam agora já no dia 15 de janeiro. Voltam a jogar. A Já jogar, voltaram, não é já. voltar a treinar. Já não. Então, assim, o calendário realmente é mimimi, eles são jogadores de bola, eles ganham muito dinheiro, realmente, mas o calendário brasileiro, se você pegar em comparação com o calendário europeu, não tem descanso, o calendário brasileiro é muito extenso. Então eu acho que seria viável começar a temporada com alguns moleques, até mesmo para dar esse entrosamento. Isso, Então, vai assim, chegar no fim da temporada. Isso, Chega é no fim da temporada, você pega um jogo de Libertadores, falha, alguém falha porque cansou, porque alguém tá cansado, ou alguém faz alguma coisa, alguém se machuca. Os jogadores estão no limite no final da temporada. Isso é viável, mas o problema é que o dinheiro fala mais alto. A federação não vai deixar. Pode, vai, volta pro Palmeiras. Então, voltando para finalizar o assunto, o Santos também não tem muito o que falar, né? Porque é mais um de São Paulo, ninguém não está se movimentando. Ninguém bem-vindo, ninguém. E o Palmeiras além de trazer o Paulinho, que já falamos sobre isso, trouxe o Facundo Torres, que ainda é uma incógnita, e o Palmeiras está com a proposta do Manchester City pelo Vitor Reis. Eu E venderia. tem rumores, não, Manchester City. E tem rumores do Palmeiras de trazer o Andreas Pereira, que ainda está naquela imparcialidade grande. Parece que o Furran se despediu, né, dele. Herói do título. E o herói. Já é ídolo do Palmeiras. Não estreou pelo Palmeiras, É mais herói que o Davis, É. é mais difícil que ele fez. não que tem gol, mas já tem uma assistência no time. E também, recentemente, agora, ontem, no caso, saiu rumores do Jorginho, do Arsenal. Eu, como torcedor do Arsenal, posso falar melhor. Tomara que não venha. Tinha rumores dele vindo pro Palmeiras e que... É São Paulinho. Mas isso... Que é rumores dele vindo pro Palmeiras e, particularmente, eu acho bem interessante, cara, isso. E a facilidade é do empresário dele ser o mesmo do Richard Rios, o Gabriel Jesus parece estar dando uma forcinha. Então, eu acho bem interessante essa negociação com o Jorginho. Seria uma dupla de volantes, Jorginho e André Pereira, para mexer um pouco o futebol no Brasil. No primeiro Mas volante. o Jorginho viria no Palmeiras para jogar no lugar de quem? De primeiro volante. A função Sério? do Aníbal. vamos Do dizer. Aníbal. É que o Aníbal Faz o seria aquele seguinte, primeiro contrata o volante de Jorginho e marcação. manda o Aníbal pro São Paulo lá, mano. Vai jogar lá pro Mas o Jorginho ele ainda pode jogar na Contrata o Jorginho e manda o Aníbal pro São Paulo lá. Não tem Ou problema. seja, Pronto, aquele infeliz, né, mano? Chegou, colocou a camisa e jogou. Mas o Palmeiras ele teria a opção de jogar com o Aníbal de primeiro volante, que seria um volante de mais Você vê- marcação, jogar com o Jorginho de Agora- primeiro volante, seria um volante de qualidade, mas o Jorginho pode jogar na de segundo volante tranquilamente. Tá bom, mas aí você percebe, você contrata um jogador, o cara vem, veste a camisa, parece que tá no time há 10 anos. Aí, isso pra mim é gestão de elenco. Aí você tem a oportunidade de trazer um cara da Europa, brasileiro naturalizado italiano, um cara que não vai vir pra ser reserva. Você contrata o cara, aí você pega esse moleque que jogou bem, que chegou, vestiu a camisa, e bota o moleque no banco pra colocar esse cara pra jogar. Isso é gestão de elenco, cara. Mas no Isso é caso você do- perdeu o elenco. Eu acho que o Palmeiras Entendeu? não. Foi desnecessário. Foi Eu acho desnecessário. o São Paulo não fez com o Ramos. Exatamente. O São Paulo não fez com o Ramos. Porque Não era o tirou quem Dorival. tava, Depois teve o Carpini também, não fez isso, né?
E aí Subiu o o título. Júnior também não Mas é que o problema é que o Ramos ele não Não queria. quis jogar. O Depay, por que o Depay deu tão certo no Corinthians? Ele chegou e vestiu a camisa. Tá, Ele não- parece que ele não é, é doente. também não é aquele 100% de Mas ele desenvolvimento de tipo futebol, no mas- jogo. Você acha que o Depay faz 45 jogos ano que vem? Esse ano com a camisa do Corinthians? Você acha Se que o ele Corinthians joga? jogar todas as competições, vai dar 70 jogos. Você acha que ele joga 45? Eu acho que ele não joga nem 30 esse ano. eu acho que joga. Porque ele gosta, ele gosta de estar lá. É diferente do caso do Ele já Ramos. tava reclamando Ele que ele ia ter chegou que jogar no sol lá, 11 horas da manhã. Irmão. Foi. Vai começar a temporada agora jogando em Mirassol, 11 horas da manhã, com calor de 50 graus na cabeça dele. Você acha que ele não vai reclamar? Mas então, Mas no caso do Jorginho, ele pode jogar em duas funções. No caso, o que faltou pro Palmeiras no meio final da temporada foi realmente esse banco. Então, mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte: o Jorginho vem pra Copão? Não. Você desmontaria o meio de campo do Palmeiras hoje? Eu acho que o meio de campo hoje do Palmeiras ele já tá desmontado desde o final da temporada passada. Ele tá muito fraco. O Palmeiras perdeu muito meio de campo. Richard Rios e Aníbal Moreno. O Richard Rios ele decaiu muito do segundo semestre, a gente sabe disso. Seria O Richard Aníbal Rios. Jorginho. E o Aníbal Moreno também, muitos palmeirenses sabem disso. O Aníbal Moreno ele é um baita jogador, se demonstrou ser no primeiro semestre, mas no segundo semestre o Aníbal Moreno decaiu muito. Mas eu não posso questionar você, porque eu não assisto tanto jogo Mas o do time, Palmeiras, mas o pouco que eu segundo assisti. semestre não foi bom. São dois jogadores que O time do Palmeiras, teve uns jogos que eu assisti do Palmeiras, mas tá meio reconhecido. Mano, que é isso? E não tinha, e aí que tá, É, só bola no não tinha uma peça pra você fazer as trocas. Eu critico muito o Abel Ferreira, porque realmente ele foi muito ruim, mas o Abel Ferreira, ele realmente tinha momentos dos jogos do Palmeiras em que ele não tinha opção no banco. Ele lá no banco não tinha muito o que fazer. Né? Ele fazia questão de não colocar o Dudu, isso me irritava, mas ele não tinha muitas opções. O elenco Mas do a Palmeiras gente tava entende por que ele não colocava o Dudu. Talvez não era nem a opção dele, né? Talvez seria coisa de o Palmeiras acabou com o ano dele quando ele contratou o Caio Paulista. Só que a gente não sabe o que acontece. É a mesma coisa do. Esse caso é a mesma coisa do Arboleda. Arboleda errou em um jogo e foi pro banco. Eu já acho Todo que mundo ficou desesperado. O Arboleda, 3 jogos seguidos de Arboleda no banco. O que é isso? Só que depois de 2 meses foram explicar que o tal de um understal tinha que jogar tantos jogos para poder ser comprado. Só que os caras, em vez de explicar isso, deixa a torcida ficar maluca. O Arboleda errou quantas vezes contra o Palmeiras? O Arboleda adora errar contra o Palmeiras, nunca foi pro banco. Não, ele errou contra o Cuiabá, cara. Não, mas ele adora adora Mas ele adora errar contra o Palmeiras, nunca foi pro banco. Ele errou contra o Cuiabá e tá colocando o cara no banco. Mas era uma certo. coisa contra o Vamos aí. Pra finalizar, só pra finalizar por hoje, vai. Quem você acha que vem mais forte pra você? Quem é o favorito pra ganhar esse campeonato paulista? Pra mim, Pra você, Thiago. favorito? É. Palmeiras. Palmeiras? Você acha que é o que vem mais forte? Tá mais pronto, tá mais entrosado. Palmeiras por causa daquele moleque. E Tá tem bem essa suave coisa, por se dentro, acha né? esse moleque do caramba. Mas é porque o Palmeiras é que assim, o Palmeiras, a frente do Palmeiras ainda não vai mexer com o Paulinho, certo? A do São Paulo também vai mexer. Só que, assim, o Palmeiras e o São Paulo eu acho que seria a final ideal. O Paulista, o Paulinho não joga. Não joga por quê? Ele Ele vai machucado. jogar em agosto. Machucado. Caraca, Então muda o cenário. Não, não muda nada. Eu não acho que pode muito. Vai jogar, o Paulista vai jogar provavelmente o Flávio Lopes, Estevão e o Facundo. E aí, João Lucas, pra você, quem eu acho é que também, vem mais mas eu acho forte? que o favorito ainda é o Palmeiras pelo tempo ainda. Palmeiras. Não vale. Palmeiras? E aí, Daniel? Ainda mais acertar, ainda mais contratar o Andrés Pereira, ele vai ficar mais forte ainda. Sim, depende do Pra mim, mesmo sem o Andrés Pereira e sem o Paulinho, ainda é o Palmeiras, porque esse Facundo também parece que esse moleque joga muita bola também. Todo mundo fala que E, gente, vamos parar de ser besta aí, não admitir. O Palmeiras é o melhor jogador do Brasil. Se bobear, um dos melhores jogadores brasileiros atuando no futebol. O moleque ele é diferente, Não, ele, tem bom, algum? ele faz muita diferença. E, Não tem outro. e é isso, porque não tem como você falar, que time do mundo, por exemplo, tava vendo ali o jogo do Barcelona, do Real Madrid. Quem joga na ponta, quem joga na do Estevão hoje no Real Madrid? No Real Madrid é o Rodrigo, né? o Rodrigo. Se ele vai pra lá, ele vai rabiscar, filho. Por exemplo, se ele vai pro Real Madrid, ele vai rabiscar uma vaga ali. Eu acho que ele só não toma a vaga do Barcelona, que é do Yamal. Mas ele vai do outro lado. Então, assim, o Palmeiras tem o melhor jogador, o Palmeiras tem o melhor treinador, o Palmeiras ele tem o melhor elenco, mesmo sem o Paulinho, sem o Andrés Pereira. Agora, se vier, o Paulinho não pode jogar, mas se o Andrés Pereira chegar para jogar no meio campo, não, já nem o Jorginho precisa ser o Andrés Pereira, o negócio vai ficar... Aí vai ser aquela, vai ser de novo. Palmeiras Mas contra os outros. esse ano Palmeiras promete. pra mim, Esse ano promete. Eu acho que Esse não ano vai promete. tirar O Cruzeiro vem forte, o São Paulo tá forte. Eu falo o do Flamengo Paulo sempre tá O forte. Cruzeiro não joga Paulista. Não, sim, mas eu falo assim, esse ano os times brasileiros estão muito fortes, mano. Tem muito time que... os caras ficam zoando o Cruzeiro, os Cruzeiro encaixado pra gente. Paulista. Finalizar. Palmeiras.
Palmeiras tá entrosadinho, os caras já tem entrosamento e é o melhor elenco, né? 70 anos também, tá louco. E aí, Sônia? Você acha que é o Palmeiras também? Ó, Preparado. agora a gente tá falando isso por conta Papel. do A papel, gente do começou, né? histórico. Acho que o Palmeiras foi o campeão dos últimos 3, né? Paulista. Mas a gente sabe que o Campeonato Paulista é disputado do nada, pode um time do interior, um time do interior chegar na final, igual aconteceu nos últimos 3 anos. Foram duas, né? O ano passado perdeu. Nos últimos 3 campeonatos paulistas, o Palmeiras só perdeu um jogo em casa, que foi o primeiro jogo das 3 finais. Perdeu pro São Paulo, né? Foi 2x1. Depois perdeu pro Água Santa de 1x0. Depois perdeu pro Santos. Perdeu pro Água Santa de 2x1, pro Santos 1x0. Perdeu as 3 final. Então, eu acho. Então, tipo, tem um diferencial que ele falou do Estevão, que no Brasil, infelizmente, hoje já cortam da base, que esse moleque tem de talento, o pessoal já cortam da base. Mas os times vão até chegar na final. Começa de um jeito que o time na final é outra pegada. Né? Quando chega no mata-mata, o time tá. Às vezes tá na Libertadores, No caso, eu vou de Santos. Mentira. Cara, eu acho que o Corinthians vem bem, eu acho que o Corinthians terminou o ano melhor dos 4 paulistas. Obviamente, quem terminou o ano melhor foi o Corinthians. Porque os três mais diferentes. Pelo tempo de férias. Não, pelo tempo. O Palmeiras tá brigando pelo título. Como é que tá de férias, cara? Tava jogando mais O diferente. Palmeiras Brigar pelo título mas- do Palmeiras jogando, velho. Não, mas mesmo assim, o Palmeiras perdeu o título para o jogo no parque no Mas Olha, quem exato. tava jogando o melhor futebol na final da temporada foi o Corinthians. Isso é fato. Então Isso aí Na você final, vai- mas o resto todinho. Não, eu só Tá não bom, então- concluí ainda. É 2 jogos, é igual resumir o ano inteiro em 10 jogos. Deixa ele Eu só não concluí ainda. Por isso. Eu não gosto do Corinthians. Não pode elogiar o Corinthians, não. Mas não faz sentido, cara. Tá igual o Corinthians. Calma, mas eu não terminei de. Mas foi o que Esse ele aí, falou, não, não terminou. O que eu falei foi óbvio. O que eu falei é a verdade. Quem terminou o ano jogando melhor foi o Corinthians. Então, pelo fato do tempo de férias ter sido de um mês, eu acho que eles vêm no mesmo. Eu acho que eles vêm na mesma pegada. Mas, ainda assim, o favorito é o Palmeiras. Por todo o preparo, por todo o que tem. E O no Palmeiras final, você terminou o ano. acredita que chegaria o Corinthians, chegaria antes do São Paulo? Cara, eu O acho time que do Corinthians tá mais preparado que o São Paulo. não tem essa de chegar, não é pontos corridos só. Joga o Chega uma parte que é São Paulo e mata-mata. Corinthians. Quem tá mais preparado pra ganhar? Cara, eu acho que é um jogo parelho. Eu acho que é um jogo de igual para igual. Sim. Tem Eu 12 acho. jogos, o Corinthians não chega perto do São Paulo. Mas aí você tá falando Thiago, do clássico. É a opinião. Eu acho que hoje, um jogo Corinthians e São Paulo hoje é um jogo muito bom, se tiver. Vai ser um jogo 26, muito bom. 26, Acho que não daria vai ser um pro jogo cheiro. muito mais equilibrado. 26 no Morumbi, Não dá nem pro cheiro. Fechou? Deixa só, peraí, só um pouquinho, só deixar uma informaçãozinha que tá rolando, que eu não sei se é verdade, mas é bem interessante. O elenco do Botafogo não tá querendo se representar, né? Porque não recebeu a premiação da Libertadores. da Libertadores. Cara, É, é SAF, hein? E a SAF. diretoria tá alegando que É. eles receberam sim, mas eles pediram um dinheiro a mais. É SAF, hein? É SAF, tá trazendo premiação, E eu hein? espero que continue assim. Os Aí defensores a da SAF falou que eles pagaram, mas os jogadores pediram mais, além Os do que foi combinado. defensores da SAF aí, ó, podia subir aí Vou ligar pro pra Jonathan. tentar explicar aí, porque os caras não vão se reapresentar porque não receberam E já a saíram os 3. premiação, hein? Já saíram os 3 já, hein? Bora Ele lá. Almada foi embora. Estamos finalizando por hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Estamos juntos. Até a próxima. Abraço. Pessoal.